Olá, pessoal. Meu nome é Alan Ricardo e eu sou docente nos cursos de Letras e no programa de pós-graduação em Letras aqui da Universidade Federal de Roraima. E eu estou gravando este vídeo para comentar um pouquinho sobre aproximações e distanciamentos entre a linguística aplicada e a linguística. Recentemente eu fui convidado para compor esta mesa redonda que integra a programação da 18ª Semana de Letras da Universidade Federal de Roraima e segundo Seminário de Africanidades e Consciência Negra, este evento que está começando hoje. Aceitei o convite com muita honra, porque veio da professora Eliane, porque eu tenho muito apreço. E, bem, fiquei me perguntando, como que eu posso contribuir com este tema? O tema é Línguas em Contexto Roraimense. E eu fiquei aqui pensando com os meus botões e cheguei à seguinte conclusão. Bom, os meus colegas linguistas provavelmente vão contribuir a partir do olhar da linguística. Então eu vou tentar contribuir com o meu olhar da linguística aplicada. Portanto, este vídeo é como se fosse um ensaio, uma preparação para a primeira parte da minha fala, onde eu pretendo discutir as distinções e semelhanças entre a linguística aplicada e a linguística. Ainda hoje é necessário esse debate, esse tema, conforme eu pretendo explicar melhor a seguir. É um vídeo, então, que tem dois momentos. Num primeiro momento, eu busco apontar as diferenças entre a linguística e a linguística aplicada. E num segundo momento, pretendo fazer o movimento contrário. Mostrar que essas diferenças estão cada vez mais tênues, mais relativas, e que a gente pode ter mais semelhanças do que distinções. Bem, para começo de conversa, eu sempre começo explicando a linguística aplicada por aquilo que ela não é. E o que a gente já sabe? Que a linguística aplicada não é a aplicação da linguística. Isso já é ponto superado, é ponto pacífico, tá? É algo que já está amplamente difundido por vários estudiosos, como, por exemplo, o professor Wilson Nefa e a professora Marilda do Couto Cavalcante, tá? A LA não tem por objetivo aplicar teorias da linguística. E acho que dizer isso não desmerece nenhuma das duas áreas. Outra coisa que a linguística aplicada não é uma disciplina ou um campo disciplinar. A LA não tem essas delimitações bem definidas e bem sólidas que costumam ser as fronteiras de uma disciplina. E reparem que com isso eu não estou julgando as disciplinas ou os campos disciplinares, tá bem? Acho que em alguma medida podemos ter disciplinaridade para alguns avanços científicos, assim como podemos ter também transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade para outros tipos de avanços também científicos. E bem, pedagogia de línguas, isso também não é a linguística aplicada. Ou melhor, a linguística aplicada não é apenas isso. Alguns autores lembram que em outros países ainda é muito forte essa tradição de pensar a linguística aplicada como didática de línguas ou campo de ensino de línguas, principalmente línguas estrangeiras, hoje melhor entendidas como línguas adicionais. E sim, a linguística aplicada nasce e se fortalece nesse campo de ensino de línguas, mas não se limita a isso. Feita essa introdução, então, vamos agora para o que é, de fato, a linguística aplicada. Claro que de forma muito resumida. Eu poderia gravar vários e vários vídeos e eu não conseguiria dar conta de explicar tudo o que é a linguística aplicada. Mas, em síntese, a linguística aplicada é esse campo interdisciplinar, chamado antigamente de multidisciplinar. Hoje, principalmente em função dessa obra do professor Moita Lopes, é um campo melhor entendido como indisciplinar, transdisciplinar, que tem como foco a pesquisa em linguagem como prática social. Para os alunos da graduação, com frequência eu mostro esse esquema, essa tabela comparativa, que deve ser vista, claro, com ressalvas, tá bem? Eu tento fazer essa esquematização, mas sempre dizendo para tomar muito cuidado, tá? Porque isso aqui são simplificações, apenas para a gente ver de forma mais enfática algumas possíveis distinções entre a linguística e a linguística aplicada.
Bem, em síntese, de modo geral, a gente tem conhecimento desde o curso de Linguística Geral do Saussure que o objeto de estudo é a língua. A língua é o objeto de estudo que conforma essa ciência chamada linguística, né? E, bem, se a linguística aplicada tem um outro objeto de estudo, talvez seja de fato porque ela é uma outra coisa que não a linguística, né? E qual que seria o objeto de estudo da linguística aplicada? É a linguagem como prática social, como eu estava dizendo anteriormente. E vem daqui esse entendimento de alguns autores a respeito da linguística aplicada como uma área que é mais ampla, mais abrangente do que a linguística. Tem gente que quando ouve isso não gosta, porque já pensa que tem por trás disso alguma conotação negativa ou algum quê de hierarquia, de que uma está acima e outra está abaixo. E não tem nada disso, tá, pessoal? Quando a gente fala que a linguística aplicada ela é mais ampla que a linguística, é em razão principalmente desse escopo, desse objeto de estudo, tá bem? O escopo, a área de interesse da linguística aplicada, ela é mais ampla que a linguística. Apenas isso. Além disso, de modo geral, a área da linguística ela é mais disciplinar, como eu estava comentando. Ela é uma disciplina e ela tem seus limites bem estabelecidos. A LA, por um outro lado, ela é mais transdisciplinar ou indisciplinar. É como se ela não tivesse muros, é como se ela não tivesse fronteiras. É uma descentralização do campo, né? O campo é descentralizado, a gente não sabe muito bem onde é que ele começa e onde é que ele termina. E, de novo, não tem nada de crítica e nenhuma conotação negativa ao falar essa distinção aqui, tá? Sim, por um lado, a gente precisa de disciplinarização do saber para certos avanços em algumas áreas, assim como a gente precisa de transdisciplinarização do saber para outros tipos de avanços. E, finalmente, a linguística, ela geralmente, foquem nessa palavra, tá? Geralmente usa mais teorias da própria linguística, enquanto que a LA, a linguística aplicada, ela tende a ser mais prática e fazer uso de teorias de variados campos do saber. Pode ser a psicologia, a educação, a física, a biologia, até mesmo a própria linguística. Não é o nosso objetivo maior aplicar teorias da linguística, tá? Mas, eventualmente, a gente pode usar, sim, teorias da linguística também. Ainda mostrando assim, algumas técnicas que eu uso para tentar ilustrar a linguística aplicada para alunos de graduação, principalmente, às vezes eu costumo usar filmes. Dou sugestões de filmes que talvez ajudem a compreender alguns aspectos da linguística aplicada ou as características da área, né? Tenho aqui 2 exemplos, né? Um deles é o filme Oppenheimer, que, na minha visão, apresenta bem o contexto de nascimento, de surgimento da área da linguística aplicada. A linguística aplicada nasce nesse cenário retratado no filme, nesse cenário de Segunda Guerra, de necessidade de ensino de línguas, principalmente línguas estrangeiras, né? Para soldados, para o exército, sobretudo para fins de espionagem e tudo mais. Outro filme que eu costumo indicar é esse filme Bastardos Inglórios, do Tarantino. Por quê? Em específico, eu gosto muito de mostrar esta cena aqui, que é uma cena super emblemática, né? Onde nós temos um espião infiltrado no exército nazista. E nós temos esse caso desse soldado infiltrado, que eu não vou entrar nos pormenores, quem puder, por favor, assista ao filme, mas para otimizar o tempo não vou me deter aqui nesse exemplo, vou apenas mostrar como é que descobrem que ele é um espião infiltrado, tá? Em algum momento, ele está numa mesa de bar e ele pede 3 cervejas. Assim. E é aquilo que a gente já sabe, né? Existe a língua, existe tudo que acompanha ou atravessa ou perpassa a língua em uso. E esse exemplo aqui de pedir 3 cervejas ou de pedir 3 cervejas, assim, é um exemplo disso, né? Isso daqui está na área de interesse, está no foco da pesquisa em linguística aplicada. E talvez não esteja na linguística, onde o foco é realmente
a língua e geralmente os seus elementos constitutivos, né? Fonética, fonologia, morfologia, sintaxe e tudo mais. Então aqui eu tenho um exemplo de um elemento que é de interesse da linguística aplicada, porque está no âmbito da linguagem como prática social. Só para recapitular, então, eu tenho a linguística, que nasceu ali entre 1906 e 1910, com o curso de Linguística Geral, do Saussure, e que é uma ciência considerada normal, por assim dizer. E, por um outro lado, eu tenho a linguística aplicada, que nasce mais ou menos uns 30 anos depois, no contexto de Segunda Guerra Mundial, por essa busca de um método científico que ajude os exércitos a criar espiões, aprender línguas estrangeiras de forma rápida, a imitar um nativo, isso que depois viria a ser chamado de método audiolingual. Diferente da linguística, a linguística aplicada seria essa ciência anormal. E eu não vou negar que eu gosto desse adjetivo, tá? Ele passa essa ideia de algo anorma, né? Essa negação da norma. E por vezes a linguística aplicada assume sim esse caráter de ser transgressivo, de ser um campo que questiona, de ser um campo que subverte, transgride algumas normas impostas. A partir disso, então, a gente pode pensar a linguística e a LA como irmãos. Mas são irmãos, por assim dizer, de pais diferentes, né? Porque têm origens diferentes. E eu gosto dessa metáfora aqui, dos irmãos, porque às vezes acontece, principalmente quando a gente tem irmãos assim com mais ou menos a mesma idade, ou até mesmo irmãos gêmeos, né, que nasceram mais ou menos próximos ou que nasceram na mesma época, de as pessoas ao redor querer olhar para esses irmãos como se fossem iguais, enfatizando as semelhanças, mesmo quando não há muitas semelhanças. E aí, talvez na infância, por essa pressão externa, de ser igual, de se vestir igual, de agir de certa forma igual, o que costuma acontecer? Na juventude, com o passar do tempo, esses dois irmãos tendem a ficar mais rebeldes e querer se diferenciar. E não raro acontece de esses irmãos tentarem forçar o traço nas diferenças, na busca por sua própria identidade, na busca por sua própria autonomia. E o que acontece depois? Depois, quando passa essa fase de tentativa de distinção da juventude, talvez com a maturidade, com o tempo, a gente repare que a gente pode não precisar ficar forçando as nossas diferenças e aceitar aquilo que a gente tem de semelhante. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece com a linguística aplicada ali pela segunda metade dos anos 80, principalmente por causa do trabalho da professora Marilda do Couto Cavalcante, do professor Moita Lopes e de vários outros linguistas aplicados. Eu acho que aqui começa a juventude da linguística aplicada, por assim dizer, né? Quando ela busca a sua autonomia, a sua independência, destacando aquilo que ela tem diferente da linguística. Nos anos 90, a gente vai ter a fundação da LAB, que é a Associação de Linguística Aplicada do Brasil. Vamos ter o trabalho de vários linguistas, como, por exemplo, o professor Hilário Bon, que é maravilhoso, né? Eu tenho um apreço enorme pelo trabalho dele. Eu não vou nem ficar citando todos, pessoal, para não cometer alguma injustiça, né? Falar da história da linguística aplicada é cometer uma série de injustiças, porque a gente sempre vai esquecer alguém, omitir o trabalho de alguém. Então, nem vou seguir nessa direção. E depois, nos anos 2000, já com a área bem consolidada, a gente vai ter obras extremamente importantes e trabalhos de autores como, por exemplo, o professor Wilson Leffa, que vão enfatizar e popularizar entre os pesquisadores a ideia de que a linguística aplicada não é a aplicação da linguística. Passado esse período de juventude da linguística aplicada, de distinção e diferença entre as duas áreas, o que a gente vai ter? A gente vai ter um momento onde a gente repara que a gente não precisa ser rebelde e se tornar totalmente independente e querer ser totalmente diferente. A gente pode assumir as nossas diferenças e semelhanças numa boa. Vou dar um exemplo disso. Nós vamos ter, já em 2009, a publicação desse importante texto da professora Vera Menezes Paiva e dos coautores, a Marina Moreno dos Santos e Silva e o Irã Felipe Alvarenga e Gomes, esse texto intitulado 60 anos de linguística aplicada, de onde viemos e para onde vamos.
Nesse texto, os autores analisam vários periódicos, vários artigos, vão analisar os principais temas, os principais métodos, as principais teorias utilizadas em LA. Enfim, vão fazer um grande estado da arte do campo. E depois de muito analisar o passado e o presente, eles vão fazer essa provocação aqui. Parece fácil definir a linguística aplicada em oposição à linguística. Supostamente, a linguística teria como interesse a língua, como um construto abstrato ou internalizado. E a linguística aplicada estudaria as manifestações da língua externa, da língua em uso contextualizada. Apesar de ser essa a distinção mais comum, caracterizar a linguística dessa forma seria ser fiel aos estudos chomskyanos, mas deixar de fora todos os estudos linguísticos que focam a língua em uso. Eu gosto dessa provocação porque, realmente, pessoal, hoje em dia, a gente não pode achar que esse é o aspecto essencial que diferencia a linguística aplicada da linguística. Porque dentro dessa grande ciência dita linguística, nós temos várias áreas e campos como a sociolinguística, a pragmática e vários outros que já avançaram bastante, fazendo aquilo que antigamente a gente chamava de linguística pura ou de linguística dura, fosse aos pouquinhos se tornando cada vez menos pura ou menos sólida, por assim dizer. A professora Vera Menezes e os coautores desse importante trabalho também vão fazer essa provocação aqui. Ser ou não ser um linguista aplicado é, hoje, muito mais uma questão de afiliação ideológica do que de identidade epistemológica. Tanto é assim que temos pesquisadores trabalhando com questões de ensino, que se rotulam como linguistas, e outros trabalhando com questões de linguística textual, que se rotulam como linguistas aplicados. De tudo isso, pessoal, então o que é que fica? Essa ideia de que sim, num primeiro momento a gente tentou se separar, tentou enfatizar as nossas distinções e as nossas diferenças. Mas eu me arrisco a dizer que na última década, ou nas últimas 2 décadas, essas distinções, essas diferenças entre a linguística e a linguística aplicada foram ficando cada vez mais tênues. Em busca da nossa identidade, desde lá os anos 80, a LA foi buscando se firmar, se estabelecer como um campo legítimo. E isso aconteceu. Agora a gente já pode voltar a focar mais nas nossas semelhanças, na colaboração que pode existir entre as duas áreas. O que precisa ficar, e eu trago essa provocação também lá do texto da professora Vera Menezes Paiva, é a questão do respeito entre as duas áreas. Para termos esse abrandamento de fronteiras entre a LA e a linguística, para que a gente possa colaborar, o que precisa? Respeito e ética. Nas interações entre os pares, precisa aparecer, apesar das nossas divergências e algumas discordâncias saudáveis, precisa aparecer o respeito, tá? A gente precisa superar, por exemplo, a intolerância e até mesmo a infantilidade de alguns pesquisadores que se apegam a determinados modelos científicos e taxam o outro, o diferente, de errado ou de inadequado. Como diz a professora Vera Menezes Paiva, há várias formas de se fazer ciência e há também espaço para todo mundo, desde que o respeito e a ética sejam os pares preferenciais. Essas são minhas considerações finais, eu vou ir parando por aqui as discussões para que o vídeo não fique extenso demais. Deixo aqui algumas referências bibliográficas que eu usei para construir essa apresentação e vou deixar elas também aqui nos comentários desse vídeo. E por enquanto é isso, tá? Mais reflexões e mais debates, espero que a gente tenha nessa linda mesa redonda, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Deixo aqui o convite para vocês e nos vemos lá. Forte abraço.